Três, bom dia. Vamos começar a aula agora. Pode começar, viu, Anderson? Bom dia, pessoal. Vamos hoje, tá? Trabalhar com uma proposta também sobre maquiagem de passarela. Vamos focar um pouco em um olho mais dramático, mais aberto, no sentido de cores, tá? E aí as cores, na verdade, vocês têm uma infinidade, de acordo com o estilo, o estilista também, a proposta do que, na verdade, vocês podem pegar sobre os trabalhos vai ser um casamento, literalmente falando, do que o estilista quer expressar através, principalmente, da vestimenta, e vocês vão também colocar um contexto sobre olho, tá? Não enfatiza-se praticamente nada em relação à boca, a contorno. Faz uma pele mais simples, porque geralmente o que eles gostam de deixar bem mais expressivo é o olhar e, às vezes, também boca, tá? Mas vamos hoje focar um pouquinho só mais em olho. E, em seguida, a gente vai também trabalhar com a proposta de pintura facial para crianças. Anderson, essas pinturas aí eu, na verdade, tenho limitação, porque às vezes eu não sei desenhar, e aí o que eu posso trazer de diferente para esta produção? Automaticamente, tá, pessoal? É interessante vocês fazerem com que todo o processo, todo o trabalho deem uma estudada sobre referências, certo? E trabalhando com o público infantil, automaticamente essas maquiagens não é aquela coisa tão, digamos assim, uma perfeição, um realismo. Eu preciso de uma coisa bem mais simples, até pelo simples fato de público ser infantil. Então, trabalhar muito com o lúdico, trabalhar um pouquinho com textura de glitter, e aí eu consigo, na verdade, fazer com que essas minhas propostas em relação a essas pinturas faciais tragam um ar também não tão pesado pelo público que se trata de ser infantil. Tem que trazer um ar mais feliz. Por isso que se utiliza-se também de cores mais vibrantes para essa proposta, certo? Até aí, tranquilo, gente? O silêncio é que mata, viu, meu povo? Tudo bem? Tá tranquilo? Sim. Ah, tá certo. Vamos, ó, trabalhar com o olho um pouquinho mais dramático. Seria isso. Lembra aquela proposta, por exemplo, tá? Do Sam ou do cut crease, bem mais alongado, ele é aberto? A gente vai trabalhar, só que essa região final, a gente vai dar também um processo lá de esfumado, trazendo um olhar bem mais longo e bem mais atraente de quem está sendo lá o espectador sobre o evento, tá certo? Então não tem tanta dificuldade em realizar essa proposta. A pele praticamente já está feita, é uma pele mais simples, e aí qualquer coisinha podem perguntar no grupo em função dessas peles, que a gente vai trabalhando de uma forma também simples. Ó, para ter uma ideia de como é que a gente faz esse recorte no nosso cut, a gente pode pegar a referência aqui, tá? Vou utilizar o tom preto. Eu posso, na minha pálpebra móvel, pegar um pouquinho do meu produto. O produto que eu estou utilizando é meu delineado, tá? Delineador em gel. E aí eu vou fazer o quê? Olhar para cima. Viro para um lado, para o outro, só para marcar um carimbo. Tá tudo lá, ó. Esse carimbo, ele vai ser minha referência de aonde eu posso abrir, literalmente, esse arqueado sobre o desenho que eu pretendo realizar. E vamos trabalhar. Gente, movimentozinhos de precisão. Inicialmente, você faz movimento de carimbo, para que, na verdade, isso seja uma base de você desenhar e criar uma harmonia, tá? Então, vamos lá, ó. Pincelzinho chanfrado. E aí eu vou trabalhando também um pouquinho essa base interna agora. Com batidinhas, né, carimbozinho. E depois eu vou pigmentar por dentro do desenho.
E aí eu já tenho, ó, o meu desenho basicamente feito, um esboço, e aí agora eu vou pigmentar e esfumar todo esse processo, tá? Ó, pigmento, vou trazendo ele, cuidado lá nos pontinhos internos, tá? Para esse produto ele também não cair um pouquinho mais para a lateral ou o desenho ficar feio. Pode ser utilizado, gente, qualquer tipo de cores, e eu vou colocar também outras referências dentro lá do nosso grupo, tá? Estou aplicando aqui essa base, depois eu venho com o meu preto, a minha sombrinha preta, só para dar um acabamento. Porque meu produto cremoso ele precisa de uma base em pó para selar e ter principalmente durabilidade. Às vezes, algumas pessoas se perguntam o que é que faz a minha sombra durar. Gente, é você ter uma fixação, você pode utilizar o fix, né, um prime para olho, ou pode simplesmente ter, gente, um corretivo que vai te dar uma base de melhor pigmentação. Independente do que você utilize, é interessante você sempre realizar o preenchimento perfeito dessas cores em função, se tiver esfumado, se não tiver esfumado, não tem problema, você só vai graduar o quê? O tom desejado ou o tom aplicado em relação à proposta que você utilizou no seu olho. Depois que eu fiz a minha base, tá? De olho aqui, que eu tenho um preto bem mais forte, bem mais vibrante. Vou pegar um pincelzinho de melhor precisão, um pouquinho de esfumar, ó. Vou depositar o meu produto. Vou depositar o meu produto. Anderson, mas é que tá. Eu ainda não tenho esses pincelzinhos de precisão. Gente, cotonete, dependendo da proposta que você for realizar, dá para fazer um esfumado, digamos assim, um pouquinho mais fácil. Só que não é o ideal, porque o cotonete ele tem uma base mais Anderson, durinha. Anderson, Aí é um problema. Oi, Lediane. qual os produtos você está depositando aí em cima desse preto? Uma sombrinha preta. Eu estou usando o delineador em gel e agora eu venho com a minha sombrinha preta para selar essa região. Certo? E o delineadorzinho que eu estou usando aqui é um da Eudora. E a sombrinha é lá da Catarina mesmo. Aquela paletinha que eu sempre uso. Certo? E aí eu vou trabalhando, ó, sempre a pigmentação e definindo o meu desenho. Por que que é interessante essa definição? De longe, como o meu olho é grandão, ele na verdade vai aparecer o efeito que eu preciso, e se a minha linha não tiver uniforme, vai ficar feio, tá? A pessoa consegue perceber falhas na maquiagem. Porque é um desenho muito grande. Esse desenho, se não tiver simétrico, vai ficar complicado você tirar uma foto e tentar disfarçar depois. Tá vendo essa região aqui no final, que eu deixei para fazer um pouquinho agora? Com o esfumadinho do pincel, eu estou só na borda, criando essa projeção agora, tá? De esfumado. Eu quero um degradê de tons, um degradê da minha sombra. E aí eu vou fazendo essa construção, tá? Ó, devagarinho, movimento de vai e vem. O meu produto, ele é cremoso e automaticamente tem uma fixação um pouquinho maior. Tenho que tomar cuidado devagarinho. É tipo olho preto. Literalmente, quando você vai fazer, tem que ter um cuidado para poder não ter nenhum problema de você extravasar sobre as cores, tá? E vamos trabalhando um pouquinho essa região. Eu só quero um esfumado aberto porque eu vou trabalhar um pouquinho aqui
glitter, tá? Gente, alguma dúvida até agora? Sim ou não? Podem colocar, Não. podem falar. Ele tá um preto literalmente absoluto. Ó, cai um pouquinho aqui de sombra, eu venho com a minha esponjinha e faço essa remoção, sem maior dificuldade, tá? Esponjinha úmida, que aí ela vai absorver esse residual de produto. Minha pele já está selada, então é mais fácil. Agora, o que é que eu vou trabalhar? Essa região aqui, um pouco de glitter, tá? Interessante. Anderson, você aplicou, por exemplo, tá? Uma cor muito escura, um preto. Você precisa também criar um contraste de iluminação. E aí, esse contraste de iluminação, quando eu tenho essas propostas, geralmente eu vou colocar uma maior vibrância. Essas cores de maior vibrância vai te proporcionar também uma abertura sobre esse olhar, lógico, mas automaticamente vai te dar visibilidade sobre os teus detalhes, tá? Vou estar utilizando esse glitterzinho flocadinho, ó, bem mais grosso. Por quê? Para ter uma definição de desenho bem melhor, tá bom? Um pouquinho de fix. Por que eu pego esse fix? Porque essa região aqui ela já está seca, já está fixada, minha pele já está tudo ok. E agora o meu fix ele vai formar uma base, como se fosse literalmente uma colinha, para criar uma textura mais interessante sobre esse glitter flocado. Quase não sai, né, gente? Ó, eu tenho o meu olhar bem mais aberto sobre o meu pigmento aplicado. Aí, o que é que você pode fazer? Toda essa região embaixo, você pode misturar um pouquinho desse glitter flocado com glitter, digamos assim, menos flocado ou mais fino, pode, só toma cuidado em função de cores, tá bom? Ó, eu utilizei aqui um glitter um pouquinho mais alaranjado, vou já mostrar aqui para vocês. Aqui, tá, ó. Junto com as minhas borboletinhas lá que eu tinha, tal. E aí eu tenho um acabamento, tiro esse excesso que caiu sobre a pele. E eu tenho um olho bem dramático em relação à passarela. Até aí, tranquilo, gente? Pra vocês, sim ou não? Sim. Isso. Anderson, o glitter, essa parte do glitter, necessariamente precisa ser só na parte de baixo ou também pode usar um pouquinho em cima, na parte de cima, mais próximo à sobrancelha? Pode. Passarela, se você pegar a região toda de sobrancelha, jogar glitter, pode ser de qualquer cor, pode misturar as cores, vai usar. Até porque, assim, o interessante para essas propostas é você ter um olho bem destacado. Independente de qual cor que seja, mas tem que criar harmonia com o evento. Se você, na verdade, por exemplo, quiser criar um degradê de tons ou glitter flocado junto com esse glitter mais fino e fazer uma mistura, não tem problema. Você pode literalmente fazer o quê? Pintar toda essa região aqui de uma cor só, se quiser. Ou pode fazer degradê, ou pode jogar tudo glitter. A questão das referências que vocês têm de destaque de desfile é basicamente essa parte superior, parte de base, né? Pálpebra, móvel, até sobrancelha. Você pode até abrir um pouquinho mais uma lá com referências de sobrancelha. Pode colocar um desenho simétrico, como se fosse um splash de glitter. Sobre o olho também funciona muito. Dependendo, logicamente, do evento. Mas passarela é isso, voltado mais para o olho. A boca pode ser uma coisa mais simples, mais contida. É, porque eu já tenho muita informação nos meus olhos, entendeu?
Teve uma passarela que eu fui uma vez. Aí eu fui chamada de última hora para trabalhar no cabelo. A cabeleireira tava muito aperreada e era muita modelo, eram 15 modelos. Aí o tema era sobre o Cariri. Muita folha seca. Então, o que foi que a gente fez? Jogou folha seca no cabelo e fez uma trancinha, uma coisinha assim. Aí elas foram para maquiagem. Quando elas voltaram, eu fiquei besta. O maquiador, ele desenhou 2 folhas secas em cada olho. Tipo, ficou Essa é a muito massa. proposta, viu? E fica muito bonito. Você vai criar o quê? Uma harmonia sobre a proposta que foi feita no cabelo, trazendo para referência de olho. Então é isso. A gente às vezes precisa trazer essas referências e se desprender um pouquinho do clássico, né? Quando se trabalha com passarela e artística também, mas muito bacana, viu? Muito bacana. Tu tem foto? Não, não tenho foto, porque no dia eu fui trabalhar de última hora, então eu fui despreparado porque era um desfile de um amigo meu, então nem me liguei de tirar foto, tava tão aperreado. Eu imagino, viu? Mas tranquilo, funciona muito bem mesmo, tá? Show de bola. Gente, e do outro lado, tá? Vamos trabalhar com uma proposta mais lúdica. Então, o que eu, na verdade, trouxe para facilitar também em função do nosso tempo, para ajudarmos, né? Eu consigo fazer alguma. Deixa eu só ver aqui um pouquinho o nosso tempo. Pronto. Eu consigo fazer uma transformação desse lateral do meu rosto, uma caveirinha simples, tá? Pode ser o quê? Aquela parte da máscara, né? Ou da faixa da Mulher Maravilha, com a estrela na testa. Pronto, pode fazer. Anderson queria fazer uma máscara de super-herói. Pode fazer? Deve fazer. Anderson queria, na verdade, trabalhar com uma proposta de borboleta que eu mostrei na aula passada, com aquele esfumado, degradê de cor e aquele desenho. Pode fazer. Pintura facial é uma coisa mais livre, lúdica, mas automaticamente uma coisa bem mais singela, sem ter muita evidência ou realismo, porque é um público que precisa também trazer uma referência de alegria, não é um ar tão pesado, tá certo? A nossa caveirinha ela é super simples de se trabalhar e aí eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Vou fazer essa divisão aqui em relação ao nariz, né? Estou usando um lápis, tá, pessoal? Só para criar esse desenhozinho aqui para mim. Vou trabalhar aqui essa região, ó, caveirinha normal, tá? E aí eu vou fazer o quê, ó? Isso aqui seria a base em função de olho. E aqui eu já tenho o quê? Sobre barba. Eu já tenho uma proposta também de dentes. E aí a minha dentição ela começa aqui. Dente. Vou colocar a minha tinta branca, aí vocês vão ver o destaque, tá? E aqui também, se eu quiser fazer nessa região de baixo, tá? Mas eu vou trabalhar só com essa de cima porque eu estou de barba, tá bom? E aí, vamos trabalhar. Quando você trabalha com um processo mais lúdico... Oi. Oi, Delineador. não entendi. Eu sou delineador. Gel. Isso aqui é delineador, tudo delineador. Esse lado aqui, essa linha, eu fiz com o meu pincel. Não, isso aqui eu fiz com o meu lápis. Lápis de olho. Lápis de olho. Certo? E aí a gente vai trabalhar da seguinte forma, tá? Ó. A gente tem uma referência da cadeira que ela literalmente é preto e branco, mas vamos colocar um pouquinho de cor, tá? Vamos trabalhar aí uma proposta também de preto, mas eu vou colocar também uma corzinha vinculada mais clara para dar esse esfumado. Estou usando a minha tinta cremosa, a minha corzinha, ó. E aí eu vou criar, por exemplo, o meu desenho. Anderson, não tenho essa tinta cremosa. Usa sombra preta, a mesma que a gente aplicou aqui, ou até mesmo delineador. Você vai criar um desenho, tá? Ó. Desenho que a gente fez. E aí você vai criando só um contorno deste desenho.
Ah, pessoal, eu esqueci somente de fazer aqui o desenho do olho, tá? O olho, geralmente, por ser uma região, né, sensível para a criança, você deixa ele um pouquinho aberto, sem produto, tá bom? Mas você pode colorir sem problema algum. Mas, se tratando de criança, algumas têm limitações e aí, pelo transpirar também do corpo, através das brincadeiras, pode escorrer um pouquinho para dentro do olho. Até porque a proposta da nossa tinta líquida, ela tem literalmente em sua composição água e ela vai sair rapidinho, tá? Vai trabalhando um pouquinho essa tinta cremosa, com pincel linguinha de gato mesmo, sem muita pretensão, e já vai, ó, criando essas bordinhas esfumadas, trazendo um pouquinho para dentro mesmo, ó, da pele, tá? Ó. Isso, Leidiane, isso mesmo. Depois que eu trabalhei esta região, eu vou trabalhar aqui com outro tom próximo, tá? Anderson, posso trazer, por exemplo, um roxo para criar essa transição, esse degradê? Posso. Ó, apliquei o meu roxo com o mesmo pincel, limpei, tirei só o excesso lá do preto. E vou, ó, fazendo. Já já vou criar esse esfumado e transição do preto pro roxo, tá? Depois que eu apliquei, aí sim, eu venho com um pouquinho lá da borda do preto, ó, só dando batidinhas para esse esfumado ele ficar bonito, essa transição ela não ficar com marcações, tá, pessoal? Ó. Eu estou utilizando aqui essas cores, mas vocês podem utilizar qualquer outra cor, sem problema algum, tá? Depois dessa, vou utilizar uma outra cor, tá? Para criar também esse destaque. Deixa eu ver se funciona aqui. Funciona. Estou utilizando agora o laranja. Da mesma proposta, ó, depositando na bordinha onde estava o meu roxo, eu vou esfumar. Não tem problema aí em cima da sobrancelha, até porque sobrancelha de criança, tem os pelinhos muito fininhos, na hora que você coloca o produto, vai sair, tá? E lembrando, tá, pessoal? Maquiagem artística, não enganem-se, tá? Não só se trabalha em Halloween, não. A gente tem, dependendo da proposta, principalmente em relação ao mercado, quando a gente fala de calendário do varejo, atentos sempre a essas datas comemorativas. Ah, Anderson, a proposta que eu for trabalhar, por exemplo, com maquiagem artística, é voltada para o Dia dos Namorados, alguma coisa sobre chamar a atenção a esse público, você precisa também já planejar, já criar. E aí, automaticamente, quem geralmente vai te contratar são pessoas que precisam de uma melhor divulgação por meio também da maquiagem, trabalhando com esse aspecto temático sobre Dia dos Namorados. Você vai desenhar um coraçãozinho lá no rosto de alguém, você vai também trabalhar alguma outra proposta, dependendo, né, da empresa em si, com personagens. Você vai caracterizar um pouquinho esse workshop, você pode até montar para também uma empresa voltado como se fosse uma automaquiagem, temas para, por exemplo, que passou São João,
Você pode criar também algo temático, uma proposta, passar para empresas, funcionários, vinculado a esta data. Então, tudo meio que está interligado. Então, não tem como a gente não trabalhar com essa proposta, tá? Sobre maquiagens também, temáticas. Quando você pega, por exemplo, alguma referência também de escola, tá, infantil, isso ajuda muito, porque quando se trabalha com criança, lógico, é um trabalho um pouquinho mais, digamos assim, rápido, pelo simples fato deles não terem tanto tempo ou eles não ficarem por muito tempo quietinho ali para a gente trabalhar. Então, você precisa ser ágil, até porque as suas produções, elas são fáceis, tá? Eu utilizei, por exemplo, 3 tons aqui. Vocês podem utilizar um, vocês podem utilizar 2, tá de bom tamanho. Ó, o meu dente, vem com a tintinha branca, criar meu dente agora. Criando dente. Pincelzinho já, ó, de precisão, tô usando de boca. E aí eu vou fazer o que agora? Só vou dar um retoque com o preto para marcar um pouquinho mais esse centro dos meus dentes, a divisão, né? Com a mesma tintinha preta. Dando certo, Ediane? Vem dando uma esfumadinha aqui, ó, nos cantinhos. Estou usando o que tem. Show! Lembre-se, tudo que eu quero escurecer, vou usar produtos de pigmentação mais escura, obviamente. Tudo que eu quero clarear, vou iluminar com tons mais claros. Pode ser iluminador, pode ser com meio glitter para dar ênfase e eu consigo ampliar um pouquinho esse meu campo de visão. Meu nariz, por exemplo, ó, vou trabalhar com tintinha branca. Eu quero, na verdade, que isso fique bem enfático, quero que ele crie, sim, esse destaque, tintazinha branca. Anderson, não tenho tintas dessas cores. Pessoal, podemos trabalhar com opções. Batom, certo? Funciona muito. Batom, e aí você pode utilizar batons de cores mais escuras. Por exemplo, tem batom de tonalidade vinho. Anderson, mas eu não tenho batom de tonalidade vinho. Usa o teu vermelho, cria uma base com tua sombra também, e aí você vem com um pouquinho de batom vermelho, criando esse degradê de cores, para poder fazer com que a tua referência, ela venha ter uma precisão melhor, tá? Região de baixo, tá? Sobre a minha proposta da boca embaixo, eu vou fazer agora juntinho aqui com vocês. Tá com barba, mas dá para fazer, tá? Qualquer dúvida, podem ir falando, viu, pessoal? E aí, o que é que eu vou criar? Dente aqui também. Essa região eu vou criar o quê? O meu degradê do preto, laranja e do roxinho. Até aí, dúvida, gente?
Tá tranquilo para vocês? Gema, Tranquilo. Gabriel, tranquilo? Tranquilo. Peguei um pouquinho do roxo. E aí o meu laranja. E na parte de dente, eu venho dando acabamento sobre as marcações que eu fiz antes com preto, tá? E aí é só para dar mesmo uma realidade que essa caveirinha fique bonita. Para esse dente de cima e de baixo, ele não ficar literalmente junto, você vai pegar a tintinha preta, seu delineado, e fazer essa divisão, ó. Certo? E na base, embaixo do meu dente, eu vou dar só uma esfumadinha de preto. Só com um pouquinho do resíduo. Se estiver muito claro, pega um pouquinho mais de produto. Só dando um pouquinho de acabamento aqui, tá, gente? E o que vocês podem fazer também, se quiserem, para dar uma área um pouquinho mais realista. Mas cuidado, quando se trabalha com criança, não ficar uma coisa tão complicada nesse processo. Ó. Esfuma um pouquinho a borda com a sombrinha preta. Aquela mesma que a gente utilizou do outro lado no olho para a passarela. Gostou? É porque eu não tenho uma sombrinha. Não, a mamãe não tem sombrinha. Isso não presta, não. Não presta, bonitinho. Não é. Tu não tá aqui, tá, mulher, comigo? Dando só um pouquinho de acabamento, gente.
É. Vou ficar igual dele, né? Ou já ficou um pouquinho mais diferente da nossa primeira proposta. E aí, o que é interessante também, tá? Se você tiver glitter, pode utilizar para dar um pouco de destaque. Por exemplo, trabalhei com o meu pigmento ou a minha cor é laranja. Tem o meu pigmento, o meu glitter da tonalidade laranja, eu já posso aplicar, ó, direto. A minha tinta ela ainda está úmida, então já posso, ó, aplicá-la direto, porque a minha fixação ela vai acontecer. É como se fosse uma espécie de corretivo também, tá? Ó. E aí, quando você estiver trabalhando com glitter, pede para a criança fechar o olho, porque se cair, ela vai incomodar um pouquinho, porque pode voar no meio do processo, tá? O meu tomzinho, por exemplo, que eu tenho aqui de roxo, se eu quiser também eu posso iluminar sem problema. Pegue sempre, tá, pessoal? Um pigmento um pouquinho mais próximo. Já mostro para vocês o tom, os tons ou os pigmentos que eu utilizei aqui. Só um instante. O preto eu não gosto de iluminar tanto, até pelo simples fato. O preto cria a profundidade, tá? Então não gosto tanto de iluminar ele, não. Só se a proposta realmente pedir. Deixa eu só fechar aqui. Pigmento que eu utilizei, o laranja e esse aqui, ó, um rosinha mais holográfico que eu não tenho o tom, por exemplo, do lilás. E aí eu consigo, por exemplo, esse efeito, tá? O que é que vocês acharam? Meu povo. Oi. E aí, o que é que vocês acharam? Maravilhoso. Certo? É uma pintura mais simples? É. Nas próximas aulas a gente vai complicar um pouquinho o negócio, até porque é interessante que vocês também peguem todas essas referências e façam a utilização na prática. Então, como eu falo, pessoal, pratiquem. Até pelo simples fato de vocês conseguirem desenvolver essas técnicas e se tiver alguma dificuldade, podem falar que a gente tira essa dúvida diretamente do grupo, sem problema algum. Eu acredito que essa aqui, sobre essa proposta de um olho voltado para a passarela, ela é mais fácil, até pelo simples fato de vocês já utilizarem algo que vocês já têm de social. O que vocês podem ter dificuldade ou encontrar é nessa parte de artística, mas isso nada impede do que a gente faça alguma adaptação sobre o produto que você tenha também. Isso vai fazer com que a gente consiga trabalhar sobre as necessidades. Lembre-se, maquiador, ele tem que ter sempre uma segunda, terceira, quarta, quinta, milhões de opções para trabalhar, até porque nem sempre a gente possui ou tem o produto ali disponível, porque às vezes a marca não tem, e às vezes, principalmente, não temos como adquirir no momento, tá? Porque investimento realmente é um pouco pesado, dependendo de algumas marcas. E aí é interessante que vocês criem também essa habilidade de ter uma multifunção de um produto. O batom ele pode ser um blush, o batom ele pode ser batom, o batom pode ser um delineado, o batom tem possibilidades de você fazer também uma tinta líquida para você desenhar essas propostas de artística, certo? Dúvidas? Eu. Anderson, eu tenho dúvida só do Fox Eyes. Certo, diga. Eu vi um tutorial uma vez, eu queria te perguntar se estava certo ou não fazer dessa forma. Quando você vai fazer a preparação da pele, faz a preparação da pele e aí você utiliza antes de fazer o olho, o pozinho para iluminar, né, embaixo do olho. Pronto. Só que a maquiadora, ela não tirava o pó, ela não varria o pó.
ela deixava o pó, preparava o olho, para caso caísse algum resíduo, ela já varresse junto com o pó. Pode ser assim? Pode sim, essa técnica ela é chamada de backing, tá? Ela na verdade é utilizada também muito por drag, né, para proteger principalmente essa região de olho devido aos pigmentos ou resíduos, e a pele ela vai estar sequinha. Quando a pele está seca, tudo que cai em cima, pode ser glitter ou o que for, você varre porque ela não vai fixar, em função da resistência e da camada de pó que você colocou. Tá certíssimo, viu? Beleza. Mais alguma outra dúvida, Leidiane? E aí, olha as cores melhorando, né? Falta agora preparar a parte do dente, tá vendo aí? Deu para pegar essa parte direitinha do dente, ó. É só criar uma conexão, desce um pouquinho pro queixo e você vai fazer tipo uma cerquinha, tá? Nessa região. Show de bola. Quero ver essa caveira, ver no grupo para tirar foto e mandar. Tá certo? Mais alguma dúvida, Gabriel? Dúvida? Não. Não. Então, seria isso, tá, gente? Essas duas propostas passam, porque, assim, é uma coisa mais simples de você utilizar, de você, na verdade, pegar, por exemplo, até uma experiência, pega uma criança, vem cá, deixa eu fazer aqui uma máscara, deixa eu fazer aqui uma caveirinha, deixa eu fazer um monstrinho. Até porque você vai entender que o público infantil é muito elétrico, e se você demorar muito, você vai ter um pouquinho de dificuldade de finalizar. Mas é uma experiência bacana. Você pede para realmente ele ficar quietinho, ele vai ficar quietinho no máximo uns 10 minutos. Depois, ele já começa a ter uma irritação que é normal de criança, mas é interessante você pegar público em relação a isso também. Olha aí as coisas melhorando. Já modelo, né? Show. Então, gente, seria isso a nossa proposta da aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida, eu vou estar lá no grupo e vamos ter challenge também, tá? Para maquiagem artística. Então, vamos já se programando em relação a isso aí, beleza? Seu Elmo. Sumiu, gente. Como é? Não entendi. O Elmo sumiu. Né? Bomba de fumaça foi, Elmo? Eu acho que ele está em bem atendimento. Vem comer. Elmo, traz um pouquinho pra gente, Elmo. Eu vou Gente, lá, que o Maurício tá fazendo, tá comendo, vou comer junto com ele. Tá certo. Se não tiver, por exemplo, glitter, não tem problema, tá? O interessante é vocês treinarem só a definição sobre o movimento, né, o traço, e definirem o que vocês têm de proposta. Anderson, queria, na verdade, fazer um olho, por exemplo, com uma linha retinha em cima e embaixo. É difícil? A precisão você tem que treinar para consegui-la. Mas é interessante que você coloque esses desafios para você. Se você não coloca esses desafios, fica um pouquinho complicado de você também ousar na criatividade. Então, às vezes, a criatividade ela tem muito dessas possibilidades de você modificar um pouquinho a estrutura e, principalmente, da assinatura do trabalho de vocês. Quem vocês são nesse universo da maquiagem, tá? Perfeito. As tintas que podem ser utilizadas, eu até falei, Gabriel, só para você ver, são da Color Make, mas pode ser utilizada também aquelas tintas guache. Elas funcionam para criança, tá? Essas pinturas faciais. Elas têm a facilidade de sair com água. O clau é uma textura mais cremosa, parecido com corretivo, mais resistente à água, e aí você precisa também selar essa proposta e facilita também, principalmente quando você vai trabalhar com cores, porque existem clouds de todas as cores também, tá? Anderson, Oi. meu namorado não fazia drag? Ah, tá. Olha aí as cores melhorando as torrezinhas, né? Muito bom, viu? Tem muita coisa aqui, muita. Então, pronto, já sabe, já coloca tudo em prática. E Não consigo nem escapar.
E vamos ter também, eu acredito que vai dar tempo, uma proposta de drag, então acho bem bacana você realmente modificar toda essa proposta de estrutura da face, você consegue brincar bastante com as cores. É, Vai dar certo, vai dar certo. vai. Cuida, seu El. Vamos bater essa foto para terminar. Eu vou mandar aqui um oi para ele, peraí. Cadê ele? Elmo. Mandei um oi para ele. Gente, é difícil, viu? Mexer no celular assim com esse negócio do Zoom é complicado. Tu usa pelo PC, é? Aí hoje eu resolvi usar pelo celular, porque a iluminação fiz um teste. Aí ficou melhor, sabe? Deixa eu ver aqui. Cadê minha caixa? O mais interessante é você querer comprar as maquiagens pedidas pelo curso, aí chegar na loja de maquiagem, ter assim, 300 paletas novas da Ruby Rose, e você olha... Né? É desse jeito, viu? Cores novas, Gente, cores quentes, cores frias. Gente, quem Não, o que eu tiver acho aí... pior, Ah, o que eu acho pior é assim, a cliente, você não tem uma cor, um certo pigmento. Aí você vai atrás, a paleta é caríssima, só por ter um pigmento, o resto você já tem, mas tem um um que pigmento você não novo. tem. É desse jeito, viu? Gente, tira aí o print que ele tá ocupado no atendimento, tá? Tira o print da Diane, sumiu também. Diane, cuida, aparece, mulher. Tira aí o print da gente. Vou tirar o Lidiane, print. Diane, apareça. de onde esteja.